Então, falar sobre os 12 discípulos de Jesus, né, é algo interessante, é algo que chama a atenção, né? As pessoas têm fascínio pela vida, né, desses discípulos de Cristo. É comum você ver as pessoas interessadas pela vida de Pedro, né, pela vida dos demais discípulos de Jesus, o que eles fizeram, Tomé, André, como eles morreram, como eles viveram, e o legado desses homens, né? E assim, eu espero que a gente assim se debruce no estudo desses homens. De repente tem um domingo como Pedro, é um domingo que eu vou falar só sobre Pedro, porque é muito assunto para Pedro, mas talvez tenha um domingo que eu já ponho três discípulos juntos, porque são menos conteúdo sobre a vida deles nos evangelhos, mas tem alguns que têm alguns destaques, né, maiores, tem alguns que vai precisar de um domingo só para falar, né, da vida deles, como João, como Pedro, alguns mais próximos ali de Jesus, tá? Dá para jogar um pouquinho mais para mim aqui, Paulo, no retorno aqui, eu estou meio sem som. Irmãos, escute o que eu vou falar aqui, ó. Se nós tivéssemos um psicólogo de recursos humanos, lá na época de Cristo, e eles fizessem um teste de seleção com os discípulos. Então vamos lá, um teste de seleção, vamos fazer um teste aí com a turma. Pedro, André, Tiago. Augusto Cury diz que o único que seria aprovado era Judas, tanto que ele era o tesoureiro do grupo. Augusto Cury fez uma série de livros interessantes, O Mestre do Amor, O Mestre Inesquecível, e ele fala bastante dos discípulos também nesses livros dele, é um dos livros que eu vou usar também. E Augusto Cury fala isso, fala que se fosse um teste de seleção, o único que passaria era o Judas que traiu Jesus, né? Tanto que deram para ele um cargo, uma função, né? Ele era o contador, era o tesoureiro do grupo. Isso não é um cargo de confiança, irmãos? Você dar para alguém a tesouraria do grupo é um cargo de extrema confiança e responsabilidade, porque realmente, né, os outros discípulos eram fracassos. Eram homens fracos, eram homens limitados. Nós vamos ver nessa série que Jesus não escolheu nenhum erudito, nenhum estudioso. Jesus não escolheu nenhum escriba, fariseu, saduceu, nenhum sacerdote. Jesus não escolheu ninguém da instituição religiosa de Jerusalém. Não. Até tem um texto na Bíblia interessante. Vamos ler lá na tela. Vamos ler junto, Lucas 24, 25. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Sabe quem disse isso? Jesus, para os seus discípulos. Chamou eles de nécios. Disseram que eles eram lentos para aprender, tardos de coração. Irmãos, quando Jesus escolhe os seus discípulos, escute bem, ele não escolheu ninguém lá da elite. Sabe por quê? Porque na época, o judaísmo institucionalizado em Israel estava corrompido. Na época, estava corrompido os sacerdotes. Lembra que ele entrou no templo, ele falou assim: vocês estão fazendo da casa do meu pai um lugar de vendas, lugar de cambistas. A casa do meu pai será chamada casa de oração. Ele foi duro com os fariseus, raça de víboras, sepulcros caiados. Jesus escolheu pessoas que não faziam parte das organizações corruptas, religiosas da sua época. Por isso que ele escolheu homens desconhecidos, pescadores, publicanos, cobradores de impostos, criticados muitas vezes pela própria sociedade religiosa da época. Precisava haver uma revolução
nos dias de Cristo na religião. E ele começou com 12 homens simples, incautos. 12 homens, muitas vezes, nécios e tardos de coração. Mas ele ensinou-os, preparou-os, discipulou-os e os formou para uma nobre missão. Eles foram escolhidos a dedo. Quem escolheu eles foi Jesus Cristo, o próprio. Foram escolhidos pessoalmente. Olha o que diz João 15:16. Consegue ler na tela? Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. O que ele está dizendo para os seus discípulos é que não foi eles que escolheram Jesus, foi Jesus que os escolheu. Sobre isso, tem uma ilustração que eu gosto, que a gente acha, né? A gente acha que a gente interessante essa música que cantou hoje, né? Essa música fala assim, que Ele me resgatou, né? A gente acha que a gente, né? A gente não, eu escolhi Jesus, né? Eu aceitei, olha que ignorância, né? Eu aceitei Jesus. Quem que aceita quem, gente? Ele que nos aceita. A gente até acha que aceita, né, alguma coisa. Ele que nos aceita. É Ele que nos escolhe. É dele. Tudo por Ele, para a glória dele. É como se tivesse uma porta assim, né? Vinde a mim. A gente entra na porta, né? Não, eu entrei. Aí quando você vira tem uma placa. Não foste vós quem me escolheste. Eu que escolhi você. Então a gente até acha, né? Até a gente acha que aceita Jesus. Não, a gente não aceita nada. Ele que nos aceita. Ele que nos convida. Ele que nos resgata. Essa música é muito forte. Essa música fala que Ele nos resgatou. Sabe de onde? Diz lá em Efésios, do império das trevas. Nós não éramos nada sem Deus, gente. Imagine você sem Deus. Se você crente já é isso que você é. Hein? Imagine sem. Imagine eu. Se eu crente, eu sou isso que eu sou. Imagine sem ele. Uma vez diz que um pai passou em frente de um bar. Uma criança pequena falou: pai, por que essas pessoas ficam aqui? Muitas vezes embriagadas, muitas vezes perdendo seus tempos numa mesa de bar. Sabe o que o pai falou? Filho, eu só não estou ali porque Cristo me resgatou. Cristo me tirou desse mundo, mostrou a luz. Por Cristo, não por mim. Por Cristo. Paulo, dá mais som para mim? Estou forçando um pouco aqui a minha voz e o microfone. Então, gente, a palavra discípulo, né? Sabe o que significa a palavra discípulo? Estudante. Aprendiz, eles foram escolhidos para ser um estudante, para ser um aprendiz. Inclusive Judas, o traidor. Jesus sabia já quem era o traidor, mas também o escolheu. É triste pensar nisso, né? Que no meio de nós tem um Judas, né? É triste pensar que no meio de um grupo tem um Judas, um que trai. Esses dias um líder de célula estava bem decepcionado com a sua célula, porque algumas pessoas saíram, abandonaram o grupo, outro saiu do grupo. Ela disse: pastor, eu sou um péssimo líder, eu não sei liderar. Eu falei: não, minha irmã, nem Jesus não teve unanimidade, nem Jesus não conseguiu agradar a todos. Tem gente que abandona, tem gente que sai da igreja, tem gente que critica o pastor, tem gente que acha que eu não caibo na função que eu exerço. É assim, irmãos, a gente não vai conseguir agradar a todos. Se alguém aqui, por exemplo, tiver uma falha, uma fraqueza, a gente não vai poder culpar a liderança da igreja. Por quê? Porque Jesus teve 12 e até um deles o traiu. Isso é um consolo para todo líder, para toda a liderança, todo pastor, para saber que nunca vai conseguir a unanimidade, nunca vai conseguir manter todo o grupo unido,
talvez alguém realmente saia do grupo ou não se identifique naquele grupo de célula. É normal esse processo, até de igreja. Irmãos, eles foram escolhidos em oração. Olha o que diz lá em Lucas 6, 12 a 13. Eu vou colocar alguns textos, tá? Senão eu vou ficar pedindo para você ler, abrir a Bíblia, vai demorar muito. São vários textos que eu trouxe aqui hoje. Vamos ler lá? Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos, né? Olha que bonito, fala o texto que Jesus passou a noite em oração. Olha o que diz o texto: retirou-se para o monte a fim de orar, e diz a Bíblia, passou a noite orando a Deus. Olha o verso 13, e quando amanheceu, será que Jesus passou aqui quantas horas orando, gente? Se diz que ele ficou a noite até quando amanheceu. Talvez aqui ele tenha orado 6, 7, 8 horas de oração. Oração por cada discípulo, falando o nome deles: Pedro, André, Tiago, João. Ia falando o nome de cada um. Pai, eu os consagro, eu os entrego. Até Judas, o traidor. Pai, que o Senhor os abençoe, livre das tentações. Jesus orou aquela noite pelos seus discípulos. Sabe por quê? Ele já sabia quem era. Ele é Deus. Ele já sabia quem eram os 12. E assim ali ele ora, ele intercede, ele apresenta os seus discípulos. Lembro de uma cena na vida de Pedro. Jesus falou com Pedro: Pedro, o diabo está te peneirando, mas eu roguei por ti. Eu roguei por ti. Foi quando ele traiu Jesus lá, que o galo cantou. Disse: o diabo está te peneirando, Pedro. O diabo está te atentando. O diabo está ele está te oprimindo, mas eu roguei por ti, Pedro. E sabe o que Jesus fala? E mais. Olha o que Jesus fala, interessante. Quando você superar, você vencer, fortalece os teus irmãos. Jesus sabia que ele ia negar. Mas quando você vencer, ele fala: fortalece os teus irmãos, fortalece eles. Dá o seu exemplo, o seu testemunho, que você é fraco, você é falho, você é humano, mas você pode vencer a tentação. É bonito, irmãos, ver Jesus orando por esses discípulos, consagrando os discípulos, e o dever do líder, né? O líder de célula, o dever do pastor da igreja, orar pelos seus líderes, pedindo que Deus os consagre, os guarde, os proteja. Jesus fazia isso pelos seus discípulos. Irmãos, 12 homens, hein? 12 homens e a divulgação do Evangelho, né? Você imaginou isso? Não havia um plano B, não havia um banco de reservas, não havia não tinha, era eles, era 12, não tinha outro plano. Jesus contava com aqueles homens para que o Evangelho se propagasse pelo mundo inteiro. Na época não tinha YouTube, na época não tinha Facebook, Instagram, não tinha WhatsApp, não tinha avião, não tinha rede social, e o Evangelho foi passando. 12 homens, que coisa linda, divulgação do Evangelho. Esse Evangelho foi crescendo e crescendo. Eu já contei aqui nessa série agora de Uma Vida com Propósito, eu contei essa ilustração, não tem outro plano. Eu acho muito bonita essa ilustração. Essa ilustração fala, não está na Bíblia, é uma ilustração. Já expliquei a diferença da ilustração. A ilustração não está na Bíblia. Ilustração de que uma vez Jesus, depois de ter vivido aqui na terra, cumprido sua missão, morrido, ressuscitado, chegou no céu. O anjo Gabriel então disse: Jesus, todos na terra já sabem o que o Senhor fez, a sua morte, sua ressurreição. Jesus falou assim: não, Gabriel, só alguns poucos homens. Como é, Jesus? Só alguns poucos? Sim, só 12 homens, Pedro, André, Tiago. Eles sabem de mim, da minha vida, e eles vão falando um para o outro. Mas Jesus, você não tem outro plano? Jesus, e se eles se esquecerem, se eles cansarem?
Você não tem outro plano, Jesus? Jesus falou para o anjo Gabriel: eu não tenho outro plano, eu conto com eles, eu conto com eles. Irmãos, 12 homens, que coisa mais linda, 12 homens que foram escolhidos por Jesus, para divulgar o Evangelho, até chegar aqui em Rondonópolis. Quantos passaram nessa caminhada, mas lá está o início de tudo, lá está a base. Talvez você se pergunte assim: pastor, por que 12? Não podia ser 18, 14, 24, tem até um negócio de G12 aí, né? Tem que ser G12, né? Besteira, né? Não tem nada a ver disso, de número, o grupo de célula tem que ser de 12, isso é besteira. Pode ser de 14, de 8, de 10, de 20, tem que multiplicar, né? Chega a 30, né, Pilar? E multiplica. Mas não tem esse negócio de 12, não existe isso. Mas por que Jesus escolheu 12? Sabe por quê? Porque na época, Jesus estava fazendo um símbolo das 12 tribos de Israel. E agora, olha que eu vou dizer aqui, coisa bonita. Aqueles 12 homens seriam a continuação dessas 12 tribos. Veja que um papel que eles tiveram na história do plano missionário de Deus, de dar continuidade ao Evangelho, ao plano de Deus na história. Veja bem, olha o que diz aqui: ao escolher 12 discípulos, Cristo estava nomeando uma nova liderança para uma nova aliança. Vou repetir. Cristo estava nomeando uma nova liderança para uma nova aliança. A nova aliança. O que é a nova aliança? Uma atualização da antiga. Muitas coisas da antiga não se faz mais na nova. Por exemplo, circuncisão. Não se faz mais, agora é o batismo. Outra coisa que não se faz mais, a oferta de sacrifício, de cordeiro, uma pomba, não se faz mais, agora é a nova aliança, a guarda do sábado, não guardamos mais, é a nova aliança, várias coisas, e uma delas foi inclusive essa nova fase de 12 discípulos, não ligados à religião judaica, não ligados ao judaísmo, ligados à institucionalização do judaísmo, mas um povo simples, judeus sim, mas simples, pessoas do povo, que agora sim iniciariam um novo processo de levar a palavra de Deus não só para os judeus, mas para os gentios, para todos que não conheciam, no mundo inteiro. Então, muito lindo esse número 12, eles foram escolhidos a dedo, e 12 por causa da antiga aliança também, das 12 tribos. E o nome deles também é chamado de apóstolos. Né? Apóstolos, vamos ler o que está lá em Lucas 6, 13, vamos ler juntos? E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Né? O que significa apóstolos? Né? Apóstolos significa enviado, ou enviar, né? Aquele que é enviado. Então, na época de Jesus, o que era um apóstolo? Hoje a gente fala assim: quem que é o apóstolo? O apóstolo Edir Macedo, né? A gente acha que é assim, o cara mais rico da cidade é o apóstolo, né? É o que manda na turma, é o apóstolo, né? Na IPI não tem isso, na IPI não tem apóstolo, não tem bispo, não tem nada, só pastor. Eu sou pastor, eu posso ficar 50 anos, sou pastor até 50 anos. Jubilado também pastor. Mas tem igrejas que usam esse título, né? Não, esse é o apóstolo, então vamos tomar cuidado, que esse cara é importante, né? Apóstolo, né? Mas a gente entende que esse título não é mais dado para as pessoas. Isso é um mérito daqueles homens que viveram naquela época, e agora todo mundo é igual, é tudo pastor. Isso no sistema presbiteriano, só tem pastor, não tem apóstolo, só pastor. Não importa o tamanho da igreja, não importa o tamanho do ministério, quantos anos ele serve à igreja, não importa, ele é um pastor, cuida de gente, cuida de ovelha, né? Então, mas o apóstolo, na época dos discípulos, no contexto da época, eles conheciam como um representante, um emissário, um embaixador. Então eles tinham um respeito. Quando alguém falava assim: esse é um apóstolo, esse é um enviado, é um emissário, esse é alguém que tem uma mensagem de uma pessoa importante, esse é um apóstolo, né? Então esses homens, eles foram sim, receberam de Jesus um grande respeito e um grande privilégio de ser um apóstolo, um enviado de Jesus, né? E eles fizeram, irmãos, o melhor curso
de teologia que pode existir. Eles fizeram esse curso. Vamos ler João 1,14, vamos lá? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Eles viram Jesus andando, eles comeram com Jesus, eles abraçaram, beijaram Jesus, eles bateram papo, tomaram tereré com Jesus, ou chimarrão. Eles tinham amizade com Jesus, gente, coisa linda. Eles viram Jesus, o Verbo se fez carne, e vimos a sua glória. Os olhos deles viram o Messias encarnado. Tiveram essa oportunidade. Andaram com Cristo por 3 anos. Jesus foi ensinando para eles aquelas pregações, Sermão do Monte, foi ensinando para eles. Bem-aventurados humildes, bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados mansos. Jesus foi conversando com eles, Jesus lavou os pés. Jesus, uma vez Pedro falou assim: Senhor, quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? Não, Pedro, 70 vezes 7. E foi falando sobre perdão, falou sobre céu, falou sobre o rico e o Lázaro, da morte, falou sobre a volta os fins dos tempos, as coisas vindouras. Tantas coisas, e eles assim fizeram esse curso de teologia, irmãos, curso de teologia, que não tinha um quadro, não tinha uma lousa. Jesus era um professor itinerante. Eu vou falar para vocês hoje de perdão. Vamos ali, aí embaixo da árvore, aí tá vendo aqui, vamos falar sobre outra coisa, aí assim ele andava. Era uma prática, era uma aula prática, e assim Jesus foi curando paralíticos, curando cegos, e eles foram vendo pessoas ressuscitando, eles foram vendo o mar, como foi falado aqui, o mar se acalmando. Irmãos, eles fizeram um curso, um mestrado, um doutorado em teologia, esses homens, presencial com Cristo, coisa fantástica. 3 anos intensivos, possivelmente eles almoçavam junto, eles dormiam juntos, eles pregavam junto, e assim ia para lá e para cá, e eles olhavam como Jesus tratava as pessoas, e como Jesus agia, irmãos, e era uma coisa tão linda. Irmãos, mas infelizmente esses caras abandonaram Jesus. Vamos ler o que está na tela, Mateus 26, 56, vamos lá? Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Você sabe o que está acontecendo aqui? Jesus vai preso, e eles fogem. Pedro diz assim: eu não conheço esse homem. Eles abandonam. Irmão, sabia que Jesus Cristo, ele sentia dores emocionais? Sabia que Jesus Cristo sentia tristeza, traição? Tudo que você sente, Jesus sentia também, porque ele era 100% homem, 100% Deus. Tudo que você sente, ele sentia. Ele sentiu a dor da traição, do sofrimento. Você acha que aquele beijo de Judas não doeu? Quando o Judas, aquele que eu beijar, Judas vai lá e dá um beijo, o beijo da traição, o beijo das moedas de prata. Irmãos, isso dói. Jesus foi traído. A Bíblia registra em João 21 que Pedro falou assim: vou pescar. Jesus morreu. Jesus acabou a história do cristianismo, acabou tudo, ele está morto. Cadê aquele homem que fazia tantos milagres? Acabou tudo, morreu. Vou pescar, que era a antiga profissão dele. Voltou a pescar. E aí diz a Bíblia lá em João 21 que eles estão pescando lá. Eles estão pescando e de repente eles não conseguem pegar peixe, não conseguem pegar nada, e está aquela pescaria fracassada, a vida espiritual fracassada, a vida profissional fracassada. Aí Jesus fala assim: ei, joga para o outro lado. Ele fala: quem está falando aí? Quem está falando isso? Vamos jogar. Aí joga a rede, aí pega um monte de peixe. Aí o outro fala assim: João, é Jesus. E sabe que Jesus estava lá na praia fazendo um espetinho para a turma? Pode ver na Bíblia, pãozinho lá, o espetinho, era mac fish, né, que era peixe, não era, então era o peixinho lá, tal. Pedro vai lá e
Jesus fala assim: Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Pergunta 3 vezes para ele, gente. Estavam desanimados, estavam tristes, estavam decepcionados, mas agora com a ressurreição de Cristo, ganha-se novo fervor, ganha-se novo ânimo. Ele fala: o nosso mestre está vivo, a gente viu, ele comeu churrasco com a gente, ele apareceu, ele está aqui, ele não está morto. Porque eles não entenderam a morte de Jesus, eles não entendiam. Jesus falou sobre o sinal do Jonas, da barriga do peixe, e eles não entenderam o que estava acontecendo. Tanto que Pedro falou assim: Senhor, nunca você vai para a cruz. Jesus falou: arreda-te de mim, Satanás. Sabe o que é Satanás? Inimigo. Sai da minha frente, inimigo. Eu vou para a cruz. Eles não entendiam como que Jesus ia morrer na cruz. Mas esse era o plano do Pai. Jesus disse lá no Getsemane: passa de mim este cálice, não seja a minha vontade, mas sim a tua. Era o projeto do Pai para a vida dele. E então eles estavam confusos, estavam tristes, mas agora sim, Cristo ressurreto aparece para eles. Irmãos, e o livro de Atos, capítulo 1:8. Vamos ler na tela, eu preciso encerrar. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Irmãos, agora então em Pentecoste, eles são cheios do Espírito Santo. Jesus vai, Espírito Santo vem, e eles cheios de poder, de graça, de unção. Pedro faz uma pregação lá, e uma pregação ele fala: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado. E diz a Bíblia em Atos 2:41 que 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia. Irmãos, que coisa linda. Esses homens, diz a Bíblia, viraram o mundo de cabeça para baixo. Olha lá, vamos ler Atos 17:6, o que falaram dos discípulos. Estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Esses homens, eles transtornaram coisas extraordinárias, coisas maravilhosas. Esses homens, gente, são admirados, porque eles escreveram, inclusive, o Novo Testamento. O Novo Testamento, quem está em nossas mãos, grande parte dele, ou maior parte, são dos apóstolos, dos discípulos ou cooperadores. Esses homens escreveram com a vida deles, com o que eles viram, o que eles ouviram de Jesus, relataram o Novo Testamento. E interessante que Atos 2:42 falam que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Veja que a Bíblia não estava escrita ainda. A doutrina dos apóstolos era o que eles ensinavam, do que eles tinham ouvido de Jesus. E eles ensinavam. Assim como vão participar da ceia hoje, Paulo diz assim na ceia, Paulo diz: aquilo que eu recebi, assim eu vos entreguei. E eles iam passando o que eles receberam, o que Jesus falou, eles passavam, ensinavam. E esses homens, irmãos, fizeram coisas tão lindas. Eu preciso encerrar por causa da ceia. Eu quero finalizar essa mensagem com o último tópico e trazendo para a nossa vida o poder na fraqueza, irmãos. Esses homens estão aí nas grandes catedrais do mundo, da Europa, estão lá nos vitrais. Eles estão sendo representados como homens tão santos, homens muitas vezes esculpidos em estátuas, em figuras de mármore, com tanta beleza, como se fossem pessoas tão fortes, tão cheias de vitalidade. Mas na realidade, irmãos, olha quem eram esses homens, olha como eles... Oi, amor. Tio Cleiton? Cadê o tio Cleiton? Você vai encontrar para você já, tá, amor? Aí, ó, que benção. Achou o tio Cleiton. Essas crianças, então, como que não vai atender uma doçura dessa, né, gente? Então não tem como, até pegar no colo aqui, até. Então, gente, olha, esse poder, né, que eles tinham, irmãos, não eram por eles mesmos. Eles eram falhos, não tinham qualidades intelectuais, que eu já disse, eles eram pessoas tão fracas, irmãos, mas Deus usou esses homens. Deus usou esses homens, escreveu a história da evangelização, a história missionária de Deus na vida deles.
Eles estão registrados aqui nas nossas Bíblias, porque Deus escolheu o humilde, o pequeno, o fraco, para que não haja dúvida de quem é a fonte do poder, é de Deus. Olha que texto tão lindo que Paulo deixou para nós. Vamos ler juntos, 1 Coríntios 1. Irmãos, reparai, pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Irmãos, ninguém se vangloria. Lembra da vida de Davi? Davizinho? Ah não, Davizinho, passa outro irmão. Samuel fala, não, Deus não vê a aparência, Deus vê coração, chama Davi. Ah irmãos, é lindo ver Deus usando pessoas tão fracas. Irmãos, por que Jesus não escolheu outros? Não é? Jesus podia ter escolhido outros, mas não, Ele escolhe homens tão simples, homens tão humildes, com tão poucas qualidades, irmãos, para envergonhar aqueles sábios daquele mundo, daquela época. E hoje acontece a mesma coisa. Talvez você fale assim, pastor, eu sou um Zé Ninguém. É com você que Ele quer. Exatamente para que o poder dele se manifeste na sua fraqueza, e que você cresça e você reconheça que você nada tem, que você nada é, se não fosse pela graça de Deus. Ah irmãos, é maravilhoso. Olha, Atos 4:13, estou finalizando, vamos ler lá? Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Ah, irmãos, tão gostoso falar aqui sobre esse assunto, mas eu preciso finalizar. Vou pular essa ilustração. O que está escrito lá? Você pode dizer para quem está perto de você? Deus conta com você. Ah, pastor, eu sou tão fraco. É você que Ele quer, para que a glória dEle se manifeste na sua vida. Amém, irmãos?